Conhecer as leis é essencial para que o cidadão possa exercer seus direitos e deveres de maneira consciente e responsável. Para falar sobre a importância do aprendizado das leis no Brasil, eu converso agora com o advogado criminalista e professor universitário Paulo Henrique de Oliveira. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila. Primeiramente, agradecido pelo convite para falar desse assunto tão importante. Sempre é importante falar sobre educação, principalmente quando a gente fala de educação e direito, né? Porque o direito hoje ele está inserido na sociedade, né? Tudo que a gente faz é baseado aí em relações de consumo, em relações de contratos, em relações de acordos. Então a gente trata de direito no nosso dia a dia, isso é importante. A gente vai conversar um pouco hoje sobre essa questão ensino do direito, ensino da legislação até para os jovens, dentro ali das escolas. Hoje, o que o senhor percebe? As pessoas estão, inclusive os jovens, estão atentos às leis? Estão mais perceptíveis aos seus direitos, mais aos deveres também? Certo. Hoje em dia, com acesso à informação, né, que é muito mais do que a época quando eu, por exemplo, era jovem, então os jovens têm acesso ao direito. Porém, esse acesso ao direito, ele não vem de uma forma plena, né? E quando eu digo plena, às vezes o cidadão, né, ele sabe que ele tem direito a uma educação, ele sabe que tem direito à saúde, ele sabe que tem direito ao transporte, né, à dignidade. Porém, o que ele não sabe, ele acredita que esses direitos são recortados. Ele não sabe que os direitos essenciais, os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal é um todo, né? Por exemplo, não adianta eu ter o direito a voto se eu não tenho a liberdade de ir e vir. Como eu vou votar se eu não tenho a liberdade de ir e vir? Então, um direito está entrelaçado no outro, né? E é isso que as pessoas precisam entender, que não adianta a gente ter um hospital, mas não ter o atendimento hospitalar, né? Não ter o maquinário. Então, a gente não está sendo exercido o nosso direito à saúde, ou também à educação, se não tem professores, se o ensino também não é de qualidade, né? Então, é essa parte que precisa ser posta para os alunos, né, para os jovens, para que sim, no futuro, ao se tornarem cidadãos, e cidadão é o sujeito de direitos e deveres também, né? Não só de direitos vive o cidadão, mas também de deveres. Então, já que todo cidadão é um sujeito de direitos e deveres, é necessário que nessa fase que se aprenda, né? Porque a escola é que torna as pessoas cidadãs, a escola é que forma o cidadão, né, para viver junto em sociedade. Eu acho que até uma questão, né, doutor, que os jovens eles entram numa discussão da liberdade de expressão. Ainda mais hoje com as redes sociais, a internet, as pessoas acabam colocando muito suas opiniões, porém, né, então assim, ao mesmo tempo que se tem a liberdade de expressão, mas também tem limites para isso. Então é uma coisa que é preciso falar, inclusive nas salas de aula, né? Exatamente. E o jovem, né, hoje com a internet, com a velocidade da informação, acredita que colocar opinião em tudo, ele está exercendo um direito de cidadão, né, de exercer o seu direito de opinar, mas tudo tem um limite, né? Todo direito termina quando começa o direito do próximo. Isso tem que ser ensinado nas escolas, tem que ser ensinado para os jovens, né? A internet não é terra sem lei, né? Hoje já temos várias legislações para regular a internet, redes sociais, né? Então não tem como o jovem acreditar que pode fazer tudo atrás de um computador, de um celular, né? Dentro da sua residência, né? Dentro do conforto do seu lar, mas achando que está exercendo um direito, às vezes ele está violando direitos, né? Então isso é importante. Ensinar também que não só há direitos, mas sim muitos deveres a serem cumpridos também por esse cidadão. Até falando dessa importância, né, que nós temos de discutir esse assunto dentro das salas de aula, existe um projeto de lei em tramitação aqui na LESP, ele já está para a ordem do dia, ou seja, já passou pelas comissões, foi aprovado pelos deputados e agora segue para a votação em plenário. Ali os deputados vão decidir se esse projeto é aprovado ou não, sendo ele enviado para o governador, que pode sancionar ou não esse projeto. É o 514 de 2019, que inclui a disciplina Noções Básicas de Direito no currículo do ensino médio,
nas escolas da rede pública do Estado. Doutor, o que o senhor acha sobre isso e de que maneira ele deve ser realmente esse projeto de lei implantado? Projeto importantíssimo. Ele não é uma novidade, né, no Brasil. Alguns estados já saíram à frente daqui de São Paulo. É o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Em Minas Gerais temos ali a sociedade civil se organizou para também fazer direito na escola, né? Então são advogados, são defensores públicos, promotores que se unem ali para poder levar o ensino do direito também para as escolas. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, essa PL já está na CCJR, né? Comissão de Constituição e Justiça, e sobre a matéria para rever o texto da lei e está para ser aprovada. É importantíssimo que os alunos da rede estadual aprendam sobre seus direitos, aprendam sobre não só os seus direitos, mas os seus deveres, como já dito anteriormente, como cidadãos, né? Para se formar um cidadão, né, é preciso que ele saiba, então, conviver em sociedade, respeitar o limite do outro. E também é muito importante que ele saiba, né, o que ele pode cobrar do poder público, o que ele tem de direitos a serem exercidos. E também, quem sabe, aí, formar novos profissionais quanto mais cedo. O legal desse projeto também é que quem vai se inscrever para poder ensinar, né, os alunos da rede pública de direito são alunos também, né, tanto da rede privada quanto da rede pública do ensino superior, sempre faculdades cadastradas pelo MEC, né, o Ministério da Educação, a partir do 4º ano, que seriam os 7º, 8º, 9º e 10º semestres. Então, esses alunos, né, eles precisam se capacitar para poder repassar o conhecimento jurídico que eles têm para esses alunos. E vai valer também como atividade extracurricular para o aluno, né, do curso superior, para o seu bacharelado. Então, vai valer ali como, já vai preencher aquela grade curricular como os extras curriculares que a faculdade exige antes de se formar, né? O atendimento jurídico, a prática jurídica fora da faculdade que é exigida. Uhum. O senhor já teve uma experiência assim, né, pela OAB. Conta um pouquinho para a gente. Tive sim, já fui presidente de comissões, inclusive, né, ao terminar a faculdade, desde a faculdade eu frequentava muito os bancos das subseções da OAB para assistir palestras, né, para me informar bastante. E acabei sendo convidado para fazer parte de 2 comissões, que uma é a OAB vai à faculdade e a OAB vai à escola, né? Então, durante essa época, a gente, dentro da Ordem dos Advogados, fazíamos palestra para os alunos de nível superior, né? E também íamos às escolas também conversar com os alunos, passar noções de direito para alunos, tanto da rede pública, rede privada, rede de ensino pública municipal, estadual, né, da região da subseção. Então, é uma experiência bastante legal, é um assunto que interessa muito aos jovens. Os jovens gostam de falar de direitos, gostam de discutir e de debater direitos, principalmente quando a gente trata de direito de internet, né? Quando a gente fala sobre redes sociais e internet, que o jovem está totalmente antenado. Então é muito legal esse bate-papo, eu acho muito importante, inclusive, né? Fica aqui a dica para que a própria ordem da qual eu faço parte, né? Sou representante aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, para que o Ministério Público, também Defensoria Pública, façam mais ações dessas, né? Vão às escolas, vão passar o conhecimento jurídico, porque quem detém esse conhecimento jurídico, né, que são os advogados, os defensores, os juízes, né, quem trabalha aí, os operadores de direito que nós falamos, né? Então, cabe a eles também passar esse conhecimento. Tá? Vocês conseguiram ver ali já uma resposta daqueles estudantes quando recebiam esse tipo de conteúdo? Mudaram algum tipo de comportamento ou até a questão de poder entender mesmo o que realmente a legislação é. Às vezes, as pessoas olham até para a LESP, né, ou para as casas legislativas e colocam ali, é besteira, é um monte de gente sem fazer nada. E, na verdade, a responsabilidade é muito grande. As leis saem daqui. As leis não são criadas, saem, né, nascem aqui e saem daqui a uma das casas mais importantes, né, de todo o poder público, né? Os 3 poderes aí têm suas importâncias, mas essa é uma das casas mais importantes onde são realmente feitas, desenvolvidas as leis.
E realmente, nas escolas as pessoas não têm muito, as crianças, os alunos não têm muita noção de que existe essa divisão entre poderes, né? Para eles, o prefeito é o que manda, o governador é o que manda, o presidente que manda. Ele faz a lei, ele executa a lei, né? Ele é juiz, executor. E é importante, então, que eles aprendam a saber sobre a divisão de poderes, a função de cada um, a harmonia de cada poder que tem que ser feita, até para poder, no futuro, votar direitinho, né? Votar no deputado, votar no senador, votar no presidente, no prefeito, que seja, no vereador, sabendo por que ele está votando naquela pessoa, qual que vai ser a função dela, qual que vai ser a função do outro candidato, né? Então, isso é muito importante, saber essa divisão, né? Votar só por votar, porque é um jogador de futebol que eu conheço, vou votar porque ele é famoso. Mas, às vezes, não tem nem a mesma ideia que você. Às vezes, ele não atende seus anseios como cidadão, né? Então, não adianta votar nele, né? Poderia para outros motivos, mas não nesse caso. Então, sabendo por que aquela pessoa está se candidatando, com certeza o voto dele vai ser muito mais válido, vai ser muito mais eficaz na sociedade. E até a questão mesmo também de ter o profissional, já que lida com as leis todos os dias, dentro das escolas. Porque até essa questão da divisão de poderes, a gente estuda na aula de história, né? Na aula de sociologia, a gente tem legislativo, judiciário, executivo. Sabemos o que cada uma parte faz e é responsável por qual situação. Porém, um advogado indo lá, fica mais próximo a eles? Fica mais próximo. Não é do cotidiano do aluno receber profissionais de outra área, a não ser o professor, né? Então, sempre que recebe um profissional de outra área, fala um advogado, eu sou criminalista. Fala, o que um criminalista faz? Lida com crime, né? Defende bandido, aquela brincadeira que a gente gosta de fazer com a criançada. Isso puxa muito a atenção deles. E eles ficam muito interessados pelo... Como assim? O que um criminalista faz? Né? O que faz? Como é o crime? Você vai defender mesmo o criminoso? Ele comete um crime? Né? Então a gente bate esse papo vai fluindo e a gente entra sempre em outros ramos do direito, principalmente direito constitucional, né? Que é o que interessa, o mais interessante para a grade curricular numa escola, por exemplo. Eles saberem ali os direitos fundamentais, né? Que são assegurados na Constituição. Pegando outra leva, é importante que na Constituição fala também que é dever dos pais, né? A educação, né? Dar educação. Quando a gente fala de educação jurídica, né, a gente não pode jogar essa responsabilidade para os pais. Igual eu falo, os detentores do conhecimento do direito deveriam ter essa responsabilidade, né? Então, advogados, promotores, juízes, procuradores, defensores públicos, né, de se doar um pouco também para a população e disseminar esse conhecimento jurídico nas escolas. Por isso que eu gosto muito desse projeto de Minas Gerais, Direito vai à Escola, é muito importante, porque eles realmente se uniram ali para fazer com que o conhecimento seja entregue, seja levado às escolas. E quais assuntos devem ser tratados, então, nesses encontros? O senhor falou até da questão dos direitos fundamentais, mas quais são eles? O que poderia ser falado? E, principalmente, se a gente tem um ambiente escolar, levando em consideração adolescentes ali, a gente também tem o ECA. Temos, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito importante, porque trata exatamente dos direitos deles, né, do direito de quem que a gente está levando. Quanto aos direitos fundamentais, né, voltando um pouco na pergunta, é importante porque fala da liberdade, né, o seu direito de ir e vir, o direito à alimentação, estudo, direito a uma dignidade da pessoa humana que engloba tudo, ou seja, né, a pessoa tem que saber ali que ela tem que ter esses direitos assegurados com dignidade. Dignidade a gente quer dizer qualidade, né? Ela tem um direito a um ambiente seguro, né? E às vezes as pessoas não sabem ali que ela vive num ambiente que não está sendo atendido, né, pela Constituição Federal. Dito isso da parte constitucional, o direito civil trata muito de relações de consumo. O aluno, quando compra um lanche na cantina da escola ali, ele está fazendo um negócio jurídico, ele está comprando, ele está recebendo um serviço. Então você tem que saber ali que você está contratando um serviço e está recebendo algo em troca, um produto em troca, né? Então ele tem que ter essa noção de que todas as relações da sociedade, elas são reguladas pelo direito, né? E aí passando pelo direito penal também, a parte que criminaliza do ECA, importante falar sobre drogas, temos leis de drogas também, importante passar
né, para esses alunos aí, né, não só sobre os males que faz o uso de drogas, mas também as consequências, né, de que podem acarretar. Então, o direito é um todo, né? Ele é dividido em matérias para facilitar, mas o direito é uma coisa só. Eu não tenho como tratar de um ramo do direito sem falar de outro, né? Por exemplo. Quando teve né, a sua participação, então, nesses projetos de levar o direito para dentro da escola, né, por meio da OAB, os professores deram algum tipo de feedback? Vocês perceberam também o envolvimento dos professores, mas uma mudança no ambiente? Para falar a verdade, teve alguns diretores de escola que ofereceram um pouco de resistência, né, de permitir que entrasse a Ordem dos Advogados, apesar de ir em nome da Ordem dos Advogados, ter o ofício né, expedido pela até seccional da Ordem dos Advogados. Muitos professores, muitos diretores de escola ali se mostraram um pouco resistentes. Mas quando a gente fala de professores, eles participam, ajudam os alunos, ajudam a formular questões, né, que os alunos podem ter interesse, que já conhece um aluno ou outro, já conhece os familiares de um aluno. Então, a participação de professores nesse sentido é bom. Lógico que algumas escolas tivemos a recepção melhor, outras tivemos resistência por conta, talvez, político também dos diretores, mas, no modo geral, é muito bom, é muito abrangente. A participação dos alunos é grande, né? Eles não ficam lá em silêncio só ouvindo você falar, eles gostam de participar, gostam de tirar dúvidas, gostam de questionar sobre, mas como, né? Parece que eu, como aluno, professor universitário, às vezes eu falo, o aluno numa escola, né, do primário ou do ensino fundamental, do ensino médio, é muito mais participativo, né? Porque quem está na faculdade lá já está com a doutrina, já está com o livro, né? Você está explicando, ele está tirando as dúvidas. O aluno do ensino médio, por exemplo, é a primeira vez que ele está tendo aquele acesso, né? Então você vê que é algo novo para ele, é um mundo novo que você está apresentando para ele, né? Quando fala de direitos, quando fala de Constituição, quando fala de política, abrange muita coisa. Então, a experiência é ótima. Espero retornar com essa experiência em breve aí na subseção da Vila Prudente, que eu faço parte. Pensando até na questão, muitos adolescentes, muitos jovens, é a primeira vez que escuta sobre o assunto, né? Não tem nenhum familiar que tenha ali, às vezes vive numa situação de vulnerabilidade. Sim. E não tem uma outra referência, é a primeira vez que tem contato. E muitas vezes é ali que descobre que tem direito a muitas coisas. Então, esse projeto também é importante nesse sentido, de que são apresentados os direitos às pessoas, que elas não precisam, né, muitas vezes, viver à margem, elas fazem parte da sociedade. Né? Falou uma coisa importante, né? A marginalização, joga para a margem, tem que trazer de volta para a sociedade, sabendo que ela faz parte da sociedade, que ela é um cidadão, né, que tem que conviver junto, todos em harmonia. É importante, já tivemos um projeto de estender, inclusive quando for fazer as palestras nas escolas, chamar os pais dos alunos para que participem, né? Isso é um projeto que ainda não foi realizado, conseguimos fazer dentro das escolas, em horário de intervalo, de aula, por exemplo, faz uma palestra, né? Ainda não conseguimos fazer essa introdução, talvez abrir a escola no final de semana, trazer os pais juntos, para que tirem, né, que não fiquem só as dúvidas do filho, que os pais também saibam que os direitos, que às vezes igual eu falei, ele tem recortes, né? Eu tenho recortes de que eu sei que eu tenho direito a um hospital, mas não adianta nada eu ter um direito ao hospital se eu não tenho a saúde, se eu não tenho o médico no hospital, se eu não tenho o aparelho que vai realizar aquele exame. Eu tenho direito à educação, mas não adianta nada se eu ter a escola, o prédio, né, a estrutura física e não ter a qualidade, né, a dignidade, como a gente disse. E também não adianta eu ter a escola e não ter a saúde. Eu não consigo ir para a escola porque estou sempre com minha saúde debilitada. Então é um todo. Quando ele souber disso, que é um todo, é um interligado ao outro, quem sabe, quando ele for reivindicar, né, seus direitos, ele vai reivindicar de uma forma mais completa, né? Não vai reivindicar os recortes, como a gente fala, né, que eu costumo falar.
e como tornar essa aula atrativa, né? Porque acho que se chegar na escola e falar assim, ó, tem uma palestra, a primeira coisa que eles já vão fazer é reclamar, né? Ah, mais uma palestra, como fazer, como deixar atrativo para que eles participem, né? Talvez quando eles ingressem, eles já gostam, mas o antes é aquela preguiça, né? Aquela coisa do adolescente, não quero participar. Eu como professor, né, para mim não é tão difícil. Primeiro, para chamar a atenção, como eu disse, da molecada a gente já fala, né, eu sou criminalista, né, vivo em delegacia, presídio, como é que... Isso já começa a despertar, né, já começa... Tanto no aluno de primeiro semestre de faculdade, quando, né, fala, eu vou dar aula de penal, né, tem aquele negócio de penal, todo mundo gosta na faculdade, até encontrar outros ramos, né, que acaba falando, não, penal é pesado. Mas o aluno se encanta, principalmente com as histórias que a gente conta, com a convivência, né, na advocacia penal. Então, assim, lógico que para uma criança a gente não vai falar, né, contar os mesmos casos que a gente conta para um aluno universitário, mais leve, né, com uma leveza bem maior. Mas isso já quando você fala a sua profissão, quando você fala mais ou menos o seu dia a dia, você já puxou a atenção daquele aluno. E aquele aluno lá, ele vai querer, ele vai se interessar, ele vai perguntar mais, né? E aí fica fácil você entrar nos outros assuntos. Se você já ganhou a atenção dele, fica fácil. E, como eu falo, a arte de ser professor. A arte de ser professor, você tem que conseguir a atenção do seu ouvinte, né? do seu não telespectador, do seu, o próprio ouvinte mesmo, seu aluno, né? Que está lá para arrancar o máximo que puder de você. Então, se ele não estiver prestando atenção de você, você não vai se esforçar para dar o máximo. Se você vê que eles estão prestando atenção, você vai se esforçar para dar o seu melhor ali. E no caso, até colocar um pouco de prática também é interessante, colocar, acho que um tribunal, né, um júri, uma coisa que sempre chama atenção. Acho que de qualquer pessoa, ver ali a toga, né, que fala, Sim. Enfim, um juiz, defesa, acusação, também pode ser um caminho? Com certeza. O bom do Tribunal do Júri, nosso direito, né, que muita gente acha que é igual o americano, né, os filmes americanos, que tudo é o Tribunal do Júri, tudo tem o juiz togado, né, o juiz de toga, as partes de beca, né, e não é assim, a gente tem só o Instituto do Tribunal do Júri, né, onde temos o Conselho de Sentença, os 7 jurados, promotor e defesa fazendo os debates orais, né, cada um no seu tempo, juiz no centro, e a plateia. Isso chama muito atenção, né? Por quê? Porque remete àqueles filmes, né, americanos de julgamentos e tudo mais. Alunos universitários, quando vão a primeira vez a um tribunal do júri assistir um júri, ficam alucinados, né? Porque os debates são acalorados entre defesa e promotoria ali, os debates são muito acalorados, né? Chega a sair faísca ali dos dois lados. Então eles ficam muito animados. A criançada também, se fazer um júri simulando também algo assim, é muito, muito importante. Né? Muito importante. Primeiro porque eles vão ter contato ao debate, né? Aos debates, a como se portar, como falar. Primeiro a vestimenta, né? A vestimenta chama muito atenção. Né? A beca, a toga dos juízes, a beca das partes chama muito atenção também. E o rito, né? O rito do júri em si, ele é encantador, né? Ele é todo, né? Todos ficar em pé para o juiz dar a sentença, ler a sentença, né? Sentenciar o réu, né? Sentado na cadeira, né? Os jurados do lado ouvindo, né? E os debates, lógico, que é a parte mais importante. A inquirição de testemunha, enfim, interrogatório do réu, tudo isso deixa o tribunal do júri algo muito interessante para todo mundo que tiver a oportunidade de assistir. Vale a pena. Até essas questões podem ajudar os estudantes no dia a dia? Então, né, o senhor falou da questão das argumentações, ter ali, respeitar, né, os dois lados, as opiniões opostas, trazer uma mediação, que muitas vezes é o que o juiz ali faz, de pensar os dois lados e achar o equilíbrio. Enfim, que o senhor acha que, para efeito nos adolescentes, pode acontecer aulas assim, que falem da justiça e que mostrem a justiça? Quando a gente fala de tribunal do júri, inclusive, é muito importante ressaltar que nós advogados sofremos quando a gente vai dar entrevista, por exemplo, né, falando, cuidado com o juridiquês, doutor, né, não trabalhe muito o juridiquês. No tribunal do júri, pelos jurados serem 7 pessoas
do povo, da sociedade que vão julgar, eles não têm entendimento jurídico, é quase não usado o juridiquês, quase a gente não usa palavras técnicas durante um julgamento em tribunal do júri. Então tem técnicas e estratégias de argumentação, né, sem que se use palavras técnicas, né? Lei seca. Não adianta eu falar homicídio, motivo torpe. Ele vai falar o que é o torpe, o que é motivo fútil, motivo torpe. Então a gente explica o que seria e encaixa, né? E aí sim, lê de vez em quando a letra da lei, porque a lei fala assim. E eu vou explicar para os senhores o que isso quer dizer. Então a gente traz o direito, né, todo aquele juridiquês, por uma forma simplificada, até por causa dos jurados. Para os alunos isso é ótimo, né? O raciocínio de argumentação, o debate, quando você pensa que está tudo perdido, que o promotor fez uma sustentação linda, perfeita, vem o defensor e faz uma outra sustentação, dando um outro ponto de vista que você para e fala, e agora? Estou na dúvida, né? Ou seja, é muita técnica envolvida, técnica inclusive de argumentação, né? Porque a gente tem o quê? O poder da palavra para convencer jurados, para convencer que sua tese ela é mais robusta do que a tese do outro lado. Então, para quem faz, né, quem é tribuno, a gente chama de tribunos, né, os tribunos que fazem sustentações orais em tribunais, o raciocínio lógico, a técnica de argumentação é muito forte. Isso para aluno é demais, né? Isso para desenvolvimento de técnica de conversação, de tudo mais, é perfeito. E daí até a mediação de conflitos, você acha que pode ter um reflexo ou não? Também é ótimo também que o aluno aprenda a mediar conflitos, inclusive durante a sociedade. Ele vai saber também, então, quando tiver um problema, que ele consegue resolver os problemas compondo com a outra parte, né? Fazendo uma composição amigável, né? Ou seja, entrando num acordo. Nada mais do que acordando com a outra parte, porque ele já vai saber, né, ali se ele ultrapassou algum limite ou não ultrapassou, e chegar no meio termo, que fique bom para as duas pessoas. Porque o ruim, quando o cidadão acha que ele só é detentor de direitos e não de deveres. Não, vivemos numa sociedade, né? Então a gente às vezes tem que, muitas vezes, não, às vezes, abrir mão de algumas coisas para poder não ultrapassar os direitos, não passar por cima do direito de outras pessoas. Então a criança já entendendo isso desde nova, desde a escola, ela já vai saber ali resolver os seus próprios conflitos em sociedade, né? Isso seria ótimo. Né, ter menos conflitos. Muitas crianças, hoje em dia, por causa, não sei se internet, se tecnologia, acaba tendo muita depressão, não estão conseguindo lidar com seus problemas, né? Então, se ela consegue lidar com seus problemas de uma forma harmoniosa com outras pessoas, às vezes por causa de relacionamento, por causa de ideologias, mas saber harmonizar, saber compor, eu acho que isso é muito válido para essa faixa etária, né? Para essa pessoa, no futuro, se tornar um cidadão sem problemas maiores. O senhor comentou até sobre a adaptação da linguagem, né? Não usar o juridiquês, porque realmente eles não vão entender, eles não têm nenhum conteúdo suficiente para algumas palavras que para nós adultos já faz muito sentido, mas para eles ainda não. Aí os alunos dos últimos anos que vão estar ministrando essas aulas. É preciso um treinamento para isso? É preciso passar para esses alunos também como eles vão ministrar as aulas para que realmente elas sejam efetivas? Importantíssimo. Os alunos ali de 4º ano, né, de 7º semestre em diante, eles precisam de um treinamento para poder ensinar. Não adianta só eles terem o acesso, né, às aulas, mas não ter noção de como repassar essas informações. O bom que hoje, né, o juridiquês está deixando um pouco de existir. Os tribunais estão facilitando, os tribunais eles estão se tornando o mais cidadão também possível para poder trazer o menos complicado possível para todos, né? Não só falar a palavra de advogado igual um advogado e um juiz conversando para que ninguém tenha acesso, como se estivesse falando outra língua, e o terceiro interlocutor ali não sabe o que está sendo falado, né? Então, igualdade, direitos, né? Quando a gente fala por exemplo, dignidade também, é que a pessoa participe, que ela seja incluída nessa conversa, porque muitas vezes ele é o interessado, né? Eu sou o contratado
para resolver uma lide, um problema, o juiz é o que vai resolver, é o Estado que vai julgar, e a pessoa fica alheia do que está sendo, né, do que está sendo conversado. Então, ele tem que saber os direitos dele, o que está ocorrendo, o que estão falando. Ah, estão falando isso de mim, concordo, isso aconteceu, isso não aconteceu, né? Então, a gente aos poucos, né, eu sei que é difícil, né, para nós advogados, mas aos poucos a gente se livrar um pouco também desse juridiquês, né? Isso não quer dizer que o bom português não deva ser falado, mas algumas palavras já em desusos, né? Muita palavra em latim, por exemplo, já deixar, né? Só deixar para o passado. Antigamente, quando as petições eram feitas quase toda em latim, né, para os juízes, hoje em dia não tem mais espaço isso nem no judiciário. Então também não deve ter nas escolas. Se já o judiciário já está tirando isso dos advogados, os futuros profissionais que virão aí já não acredito que não vão ter mais essa velha escola, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, é preciso saber ler, por exemplo, um artigo, porque por mais que os advogados já mudem um pouco essa linguagem, a legislação, ela é parruda, as palavras ali você às vezes tem que ler várias vezes, o que está falando, vai no dicionário, ah, sim, entendi agora. Até quando a gente fala do próprio legislativo aqui estadual, aqui mesmo nós temos várias palavras que são usadas aqui, por exemplo, oitivas, né, o que é isso? Quando um projeto passa por comissões, o que as comissões fazem? Então já tem a própria linguagem. Aí é um desafio também maior. Como fazer então esses adolescentes entenderem aquilo que eles estão lendo? Lembrando que a linguagem jurídica não é juridiquês, né? A linguagem jurídica ela existe já há muito tempo e alguns institutos eles precisam ter esses nomes, né? Não dá para renomeá-los mais. Enfim, tem que se dar de uma forma leve. A interpretação textual também se aprende, né? A gente aprende o quê? Lendo, relendo, ouvindo. Mas como? Não, tem uma vírgula aqui, a vírgula é muito importante num artigo de lei. A vírgula separa como se fosse o ou. Então a lei fala isso, vírgula, ou então isso, vírgula, ou esse. Isso quer dizer que ela tem que ser todos eles ou se eu cometer um desses daqui, né? É o alternativo, é o inteiro. Então a interpretação textual é importante, porque quando o legislador ele edita o artigo de lei, ele não pensa no seu leitor, parece, né? Muitas vezes ele faz do entendimento dele e a interpretação, o direito é totalmente interpretativo, né? O direito pode ver que eu entendo de uma forma essa lei que cometeu, lógico, a outra parte, né, que a gente está brigando, vai entender de uma forma diferente. Então, mas ele não pode deixar margens de erro, ele pode ser interpretado de acordo com a situação em si, mas ele não pode deixar margem de dúvida se aquilo é dessa forma ou não. O direito tem que ser, principalmente quando a gente fala na área criminal, ele tem que ser certo, ele tem que ser certeiro, né? Ele não pode deixar dúvida se a minha conduta é ou não crime. Espera aí, o legislador fez uma lei que agora eu fiquei na dúvida, se eu fizer crime ou não é, não deu para entender direito. Isso não pode ser feito. Isso tem que ser certeza. Ó, essa conduta é crime e ponto. Sem dúvidas, né? O legislador tem que fazer. Outra coisa é a hermenêutica. A hermenêutica é entender toda a parte textual, né? A hermenêutica, ela vem, é uma matéria da grade do curso de Direito, para que se entenda. Então, tem uma matéria específica para aprender a interpretar textos, né? Textos principalmente de lei. Então, preparar bastante. Muitas faculdades hoje estão deixando a hermenêutica para trás, colocaram já em... Antes era fazer a parte da grade, agora é em EAD, agora é extracurricular, daqui a pouco some essa matéria. Mas ela é de suma importância para entender um texto, para entender uma doutrina, para entender uma jurisprudência, uma decisão judicial, né? O que o juiz realmente quis dizer aqui? E aí, eu ganhei ou não ganhei a ação? Né? Então, você tem que ter hermenêutica para entender, inclusive, quando o juiz faz as sentenças, né? Então, é uma matéria essencial de interpretação de texto. E repassar esse conhecimento também para os alunos, que para eles é muito importante também. Vai fazer parte da vida acadêmica deles, não só se for para o curso de Direito, mas qualquer outro que eles escolham. Esse conteúdo pode mudar até o rumo de algumas histórias? A gente falou da questão da vulnerabilidade, escola pública, porque quanto mais conhecimento, mais, né, aumenta ali a possibilidade de você ter uma vida diferente. É verdade.
nas escolas é muito importante, igual a gente vê aí que acontece, né, alguns filmes passam lá, escolas nos Estados Unidos que tem aquela semana da profissão, né, que vai vários profissionais de várias áreas dar palestras e a pessoa se encaixa, ela fala, pô, humanas, eu gosto dessa área, eu sou mais das exatas, eu sou da saúde, eu gosto da área de saúde, ouvi um médico falando, é a área que eu quero seguir, eu gosto do esporte, eu quero ser um esportista, né? Então, é importante também que nós, os profissionais frequentem as escolas também para dar essa opção, para dar já tentar abrir esse caminho, né? Não que a criança, o jovem, o adolescente já tenha que escolher ali uma profissão, mas que ele já sinta algo por aquela profissão, né? Que fala, é interessante, vou me interessar mais, vou ler mais, vou estudar mais, vou procurar saber mais, né? O conhecimento nunca é demais, né? O conhecimento, pelo contrário, quanto mais busca, melhor você fica. Uhum. Inclusive, tendo acesso ao direito, pode ser que ele fale, gostei, mas já sei algo que eu não quero ser, advogado, uhum. Né? Então, precisa ter esse direcionamento, já acho que desde a época da escola mesmo. Né? A pessoa já seguiu um rumo por onde ela vai estudar. Eu lembro que quando eu fiz o ginásio, na época chamava, a gente podia fazer em humanas ou exatas, né? E tinha uma terceira possibilidade, se eu não me engano, tinha saúde. Então, era quase as mesmas matérias, né? A grande maioria das mesmas matérias, mas já voltada para um dos ramos. Você escolhia exatas, humanas ou saúde, né? Eu fui, lógico, para humanas. Mas isso eu achava muito interessante, já ter, poucas escolas possuem, né, começar uma separação para você já se direcionar para o seu futuro. E ter esse conteúdo já voltado para o direito, aí também a pessoa abre ali a visão dela na questão do que ela tem, né? Onde ela pode ir, o que ela pode alcançar também, independente de profissão, de uma formação profissional, mas como cidadão, né? Entender o papel dele como cidadão. Exato. Quer ver algo interessante? Nós temos na Constituição, inclusive, o direito fundamental à livre iniciativa, né? Então, ali, se ele sabe que ele tem direito a uma livre iniciativa, se ele tem direito a acesso a informações que pode levar ele, eu vou ser um empresário, eu vou investir nisso, eu gosto de algo que não existe muito, eu gosto de um nicho bem estreito, por que não estudar, ler, ir atrás para atingir esse meu objetivo, investir nisso, ser um empresário, ser um criador de algo. Então, você está abrindo a mente da pessoa para que ela vá buscar cada vez mais direitos, conhecimento, e aí sim ela siga seu rumo, né? Porque independente da profissão, da função que escolher, o direito vai estar sempre interligado, ali não tem como, né? O direito é aquele que está no dia a dia, não tem como a gente fugir dele, não, né? Acorda com ele, dorme com ele. Bom, a gente está chegando já no final do nosso programa. Eu quero agradecer a participação do Dr. Paulo Henrique de Oliveira, que é advogado criminalista, também professor universitário. Muito obrigado pela sua participação e também torcer para esse projeto, então, ser aprovado, né? Porque a gente falou de coisas muito boas aqui. Verdade, eu agradeço o convite, né? Esse bate-papo bacana, acho importante falar por isso. Torcendo para que o projeto seja aprovado, acredito que agora não tem volta, já está na CCJ. E muito obrigado novamente e até uma próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.